mais um vídeo, Mateus capítulo de número 20, versículo de número 3 diz assim: E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Esse texto, ele tem a epígrafe que diz: Parábola dos trabalhadores da vinha. Nós vamos ver aqui no capítulo número 20, que o dono da vinha, ele sai de madrugada para contratar trabalhadores. E quando nós lemos o capítulo número 20, até o versículo número 16, nós vamos entender que ele vai em 5 horários distintos, 5 horários diferentes. O que me chamou a atenção é que o dono da vinha, ele não vai mandar o seu empregado ir contratar, ele mesmo vai. Ele poderia ter mandado, e por certo ele tinha empregados que poderiam fazer essa tarefa de contratar, de buscar trabalhadores, mas ele mesmo vai. Primeiro horário que ele vai pela madrugada, né? Ele sai pela madrugada, depois ele vai às 9 da manhã, depois ele vai ao meio-dia, depois ele vai às 15 horas e depois ele vai às 17 horas. Agora o que me chama a atenção é o lugar aonde esses homens ficavam, na praça. Todo homem que queria ou que vivia na expectativa de conseguir um emprego, ele sabia o lugar ideal de ficar. Ele sabia o lugar ideal de ser contratado por alguém que precisasse de um trabalhador. E era na praça. Eles ficavam ali porque eles sabiam, se parecesse alguém que estava precisando de uns trabalhadores, sabiam que era na praça. Essa praça, ela nada mais é do que o centro da vontade de Deus. Era ali que se encontravam trabalhadores. Só que ao mesmo tempo que essa praça representa o centro da vontade de Deus, quando se diz praça, diz lugar público. E quando se diz lugar público, é lugar onde as pessoas contemplavam aqueles homens que ficavam ali, ociosos, querendo trabalho. As pessoas que tinham seu sustento olhavam para aqueles homens e viam, se aqueles homens não conseguissem nada até no final do dia, eles iam voltar frustrados. Então, eles eram vistos com um olhar de humilhação, mas era o centro da vontade de Deus. Não importa o que você está passando, não importa qual é a humilhação que você está passando. O importante é que você está no centro da vontade de Deus. Ainda que te humilha, ainda que não acredita em você, mas se você está no centro da vontade de Deus, saiba de uma coisa: Ele sabe aonde te encontrar. O que me chama a atenção no segundo ponto é que o dono da vinha, ele não manda um empregado contratar, ele mesmo vai. E quando ele sai de madrugada, ele contrata um trabalhador. Mas quando ele leva esse trabalhador, e ele é tão atencioso que ele vai perceber que ficou mais alguém na praça. E ele retorna. A Bíblia não fala a distância dessa praça até a vinha. Mas a Bíblia diz que ele mesmo vem pela segunda vez, 9 horas da manhã, e contrata outro trabalhador 9 horas. E quando ele contrata esse trabalhador de 9 horas, ele percebeu que ficou mais pessoas ali. Mas o que é que levou esse dono da vinha a ir e vir nessa praça? Nada mais é do que a compaixão e o amor. Ele se preocupava com aqueles que ficavam ali. Então o que trazia a ele todas as vezes, nesses horários distintos, era a compaixão, era o amor. Quando ele abençoava o de 9 horas, ele sabia que ficou mais alguém. Ele vai voltar meio-dia. Quando ele abençoou com o trabalho aqueles de meio-dia, ele sabia que tinha mais alguém e ele chega às 15 horas. E quando ele abençoou os de 15 horas, ele sabia que tinha ficado. E ele vai abençoar aos 17 horas. Agora o que me chama a atenção é que na hora do pagamento ele vai começar pelo último. Ou seja, para aquele que trabalhou poucas horas, poucos minutos.
E nós vamos ver que ele vai começar a fazer o pagamento pelo último. Por que pelo último? Porque pela história nós sabemos que esses trabalhadores, o máximo que eles ficavam até na praça, até meio-dia. O máximo. Não passava até meio-dia. Então aquilo foi quando ele chega ali, a meio-dia, e contrata aqueles homens, na mente do dono da vinha, seria o último a ele a contratar. Então ele volta, depois de meio-dia, quando ele volta às 15 horas, ele volta na expectativa de não encontrar ninguém. De não encontrar ninguém, porque até meio-dia eles trabalhavam. E ele volta e ele é surpreendido, ele vai encontrar alguém ali que precisa de um trabalho. E para verificar, para ter certeza que todos tinham ido embora, ele volta às 17 horas e para outra vez, a sua surpresa, tinha alguém ali. Então ele vai começar pelo último. Ele vai começar pelo último. O pagamento, a recompensa vai começar pelo último. E alguém não vai entender a posição do dono da vinha. Eu quero dizer para você que o dono da vinha, ele é aqui representado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O dono da vinha é representado legalmente por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai começar pelo último, sabe por quê? O que é que Jesus está considerando? O que é que o dono da vinha está considerando por ele começar pelo último? Ele está considerando o tempo de espera, a perseverança. Aquele homem que ficou até às 17 horas, ele tinha motivo de sobra para ir embora frustrado, mas ele ficou. E o que é que levou ele a ficar? Porque ele conheceu, ele sabia, ele acreditou que o dono da vinha, assim como ele veio 9 horas, assim como ele veio meio-dia, assim como ele veio 15 horas, ele sabia que ele ia vir às 17 horas. Então você fica tranquilo, você fica tranquila. O mesmo Jesus que abençoou o seu irmão, o mesmo Jesus que abençoou o seu vizinho, o mesmo Jesus que abençoou o seu patrão, o mesmo Jesus que abençoou o seu amigo, ele vai te abençoar também. Persevere, fica na posição, fica no centro da vontade de Deus. Acredita que ele vai vir para te abençoar. Agora observa que eles todos foram contratados no mesmo lugar. E aonde era esse lugar? Na praça. E a praça representa o centro da vontade de Deus. Todos olhavam para eles com um olhar de humilhação, mas era o centro da vontade de Deus. Na hora certa, ele vai chegar, ele vai te contratar, ele vai te abençoar. Acredita, assim como ele te abençoou o irmão da direita, o irmão da esquerda, ele vai te abençoar. Mas é preciso nós ficarmos no centro da vontade de Deus. É preciso nós entendermos. Então essa parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, ele começa pelo último, porque o último perseverou, ele tinha motivo. Ele poderia, o dono da vinha poderia ter chegado e pagado ele, mas só que seria mais humilhante ainda. Seria mais humilhante, ele ia reconhecer que ele era insignificante, mas o dono da vinha, o Senhor Jesus, ele veio para levantar a alta estima do homem, para colocar o homem para cima. O Senhor Jesus Cristo acredita em você. Você não é um derrotado. Você não é um perdido. Você é a menina dos olhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele começa pelo último, pelo aquele que começou às 17 horas. Sabe o que ele está levando em conta? O tempo de espera. Deus, quando te abençoar, ele vai te abençoar com juros e correção monetária. Ele vai considerar o tempo de espera. Fica tranquilo, aguenta tranquilo, que o dono da vinha está chegando aí. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Pessoal, vamos para mais um vídeo. Mateus capítulo de número 20, versículo de número 3 diz assim: E saindo perto da hora terceira,
viu outros que estavam ociosos na praça. Esse texto, ele tem a epígrafe que diz, parábola dos trabalhadores da vinha. Nós vamos ver aqui no capítulo número 20, que o dono da vinha, ele sai de madrugada para contratar trabalhadores. E quando nós lemos o capítulo número 20, até o versículo número 16, nós vamos entender que ele vai em 5 horários distintos, 5 horários diferentes. O que me chamou a atenção é que o dono da vinha, ele não vai mandar o seu empregado ir contratar, ele mesmo vai. Ele poderia ter mandado, e por certo ele tinha empregados que poderiam fazer essa tarefa.